Bem-vindos de volta aqui ao canal do Cablan e nessa videoaula aqui é a videoaula 8, certo? Uma sequência de videoaulas, hein? Então procura aqui no canal na playlist do terceiro ano do ensino médio que já tem 7 videoaulas, hein? Todas elas tratando aí do caderno do aluno, tá? E já estamos aqui no tema 3, circunferências e cônicas, significados e equações, certo? E antes de mais nada, por favor, é importantíssimo isso daí, ó, que você curta e compartilhe esse vídeo, tá legal? Para incentivar o nosso canal a crescer um pouco mais. Vamos começar aqui então, ó, com esse caso particular, cujo centro da circunferência coincide com a origem do sistema de coordenadas, tá? Então escolhemos um ponto qualquer aqui na circunferência, ó. Circunferência é essa linha fechada vermelha, e a característica dela é que qualquer ponto que pertença à circunferência terá a mesma distância de um ponto central chamado de centro, tá? Centro da circunferência. E essa distância é o raio, ok? Então nós temos o raio e aqui a circunferência. Todos os pontos que estão nessa linha vermelha terão essa distância do centro. Esse aqui é um caso particular, como eu havia dito, ó, o centro coincide com o sistema, com a origem, né, do sistema de coordenadas. Para você entender a equação de onde veio, deixei aqui, ó, lembrete. Como é que calcula a distância entre dois pontos? Aqui no caso, a distância entre o ponto A e o ponto B. Então você tem aqui essa equação aqui que nos dá a distância entre dois pontos, tá? Distância AB. Então tá aí para você recordar, ó. É a diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. E é isso que vamos aplicar aqui, ó. Aqui, o R nada mais é que a distância entre o P e o O, tá? Então, o ponto R, que é o raio, será igual a distância, tá, do ponto P ao ponto O, que é a origem, ok? E através daquela relação ali, ó, a gente chegamos então à conclusão de que o raio vai ser a raiz quadrada de x, né, x do ponto P menos x do ponto O. X do ponto O é zero, então vai sobrar só o x. Então vai ficar x ao quadrado aqui. Mais o y do ponto P menos o y do ponto O. O y do ponto O é zero também, então vai ficar apenas o y ao quadrado. Bom, daqui você pode também escrever ou dessa forma, ou passar essa raiz aqui em forma de quadrado do lado de cá. Então você tem que o raio ao quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado. Essa é a equação reduzida da circunferência para um caso particular, quando o centro coincide com a origem do sistema de coordenadas, tá? Então tá aqui a nossa equação reduzida da circunferência. Ok? Vamos ver então um segundo caso quando a origem não coincide com o centro. Então o ponto C, esse ponto C tem coordenadas x0 e y0, tá? Eu peguei um ponto qualquer na circunferência, lembrando que essa propriedade aqui, ó, é importante, é o que define a circunferência, que qualquer ponto na circunferência tem a mesma distância de um ponto central, tá? E essa distância é chamada de raio. Então, aplicando a definição, ó, o raio é a distância, então nós temos que a distância do P até o centro, né, do P até o ponto C, é igual ao raio, certo? Legal. Aplicando a fórmula da distância aqui, ó, nos pontos P e C, nós teremos então raiz, abre a raiz, aqui dentro, x do ponto menos x do centro ao quadrado, mais y do ponto menos y do centro ao quadrado. Então tá aí. Isso aqui é igual ao raio, ok? Passando a raiz em forma de quadrado, para lá nós temos então x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual ao raio ao quadrado. Tá aí a equação reduzida da circunferência para o caso em que o centro da circunferência não coincide com a origem do sistema de coordenadas, tá? Então tá aí os dois casos que a gente vai trabalhar
nesses dois formatos de equação, tá? Quando o centro coincide com a origem, quando o centro é um ponto qualquer aqui no plano cartesiano. Tranquilo? Então essa foi a primeira parte da aula, uma demonstração aqui das equações. Vamos lá para o exercício que está na página 15, nós temos o exercício, atividade 1 da página 15, tá? Então, pausa o vídeo, leia a atividade 1 e tente fazer, ok? Depois você volta aqui. Muito bem, atividade 1. Sabendo que uma circunferência de centro C, x0, y0 e raio R tem equação x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado, considere a circunferência de centro 4 para x, 4 para y. Então vamos lá. O centro da circunferência, ponto C, coordenadas 4 para x, 4 para y. E o raio é igual a 4. Certo? Então essas aqui as informações que nós temos. Letra A. Represente-a no plano cartesiano a seguir e determine a sua equação. Muito bem. Já deixei aqui no esquema o plano cartesiano. Vamos pegar aqui o nosso construtor de circunferência, que é essa ferramenta aqui, um barbante com um anel de chave, para fazer a nossa circunferência. Bom, coordenadas do centro. Você veja que como o raio mede 4 unidades, e esse ponto aqui é 4 para x, 4 para y, então ela vai tangenciar os eixos, tá? Então ela vai encostar aqui, ó, em um único ponto, aqui no 4, e aqui também no 4, ok? Então a nossa circunferência tangencia os eixos y e x nesses dois pontos aqui, tá? Tangenciar é triscar, encostar em um único ponto, ter um único ponto em comum, tá? Tangente. Legal. Então aqui é o centro. 4 para x, 4 para y. E aí, obviamente que a distância, né, o raio, que é essa distância aqui, também é 4. Então o raio, que é a distância de um ponto da circunferência até qualquer ponto aqui, é 4. Esse raio é 4, tá? Distância de um ponto qualquer aqui. X, y. Bom, para encontrar a equação aí dessa circunferência, vamos usar então a equação, né? Que está aí no enunciado. É x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, isso aqui vai ser igual ao raio ao quadrado, ok? Então, x0 e y0 são as coordenadas desse ponto, que é o ponto central, tá? E o raio foi dado aqui, ó. Então, é só substituir. No item A, tranquilo, vamos substituir aqui, ó, x menos x do ponto, 4, isso ao quadrado, mais y menos y do ponto, também é 4, ao quadrado. E o raio ao quadrado, o raio é 4, 4 ao quadrado, 16. Tá? Então essa daqui é a resposta, a equação da circunferência. Então são duas etapas, representar no plano cartesiano e dar a equação dessa circunferência. Ok, somebody love? Vamos lá para o item B. Item B, determine a equação da reta S, que passa pela origem e pelo centro da circunferência. Então, ele quer a equação de uma reta que passa pela origem e pelo centro. Então, tem esses dois pontos em comum aqui, ó. A origem, né, que é esse ponto aqui, de intersecção dos eixos, e o centro. Então, vamos traçar a nossa reta. Passa pela origem, passa pelo centro. Aqui está a nossa reta, que passa pela origem e passa pelo centro. Tá aí a reta preta aí, ó. Chamar essa aqui de reta S, né? O nome dessa reta aqui é reta S. É a equação da reta S. Bom, temos dois pontos,
acabou o nosso problema. Precisamos então para equação da reta, você volta lá na aula 1, você vai saber lá, relembrar como é que calcula a equação da reta conhecendo dois pontos, tá? Temos o ponto C e o ponto O, que pertence à reta. Então vamos lá, vamos responder a pergunta. Item B, equação da reta S. Primeiro precisamos calcular quem? O coeficiente angular, ok? Vamos calcular o coeficiente angular. O coeficiente angular da reta S vai ser igual x de um ponto menos x do outro ponto, aqui no caso é 4 menos 0, vai dar 4, dividido por, na verdade é y, né? Y de um ponto menos y do outro, aqui embaixo que é o x de um ponto menos x do outro, o coeficiente angular é igual a 1, ok? Bom, temos o coeficiente angular, temos os pontos, dois pontos, vamos escolher um dos pontos e colocar na equação, que é aquela lá, né? Ioiô, mi, xoxô, certo? x0 e y0 vai vir de um dos pontos. Vou escolher o ponto 0, que é mais fácil, né? 0 aqui, acabou a nossa equação. Nós temos que a equação da reta S vai ser y igual a x, né? Aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, e o coeficiente angular é 1, 1 vezes x, x. Então, y igual a x, essa é a equação dessa reta aqui. Ou seja, essa reta ela é a bissetriz. Essa reta é a bissetriz do quadrante, dos quadrantes ímpares, dos quadrantes então, essa reta S é a bissetriz, né? Esse ângulo aqui, ó, 45 graus. Portanto, tangente de 45 é igual a 1. Certo? Então tá aí. Essa é a equação da reta. Legal, item C agora. Calcule as coordenadas do ponto P1 e P2 de interseção da reta S com a circunferência dada. Então nós temos aqui, ó, essa reta S, ela intercepta a circunferência nesse ponto, vamos chamar de P1, e nesse ponto vamos chamar de P2, ok? Então ele quer saber as coordenadas de P1 e P2. Para isso nós vamos então ter que apagar essa parte aqui para colocar o item C. Muito bem, item C. Calcule as coordenadas dos pontos P1 e P2 de intersecção da reta S com a circunferência dada. Então os pontos P1 e P2 são esses pontos aqui de interseção. A reta corta a circunferência desses dois pontos, P1 e P2. Ok? Esse e esse. Perceba que essa distância aqui é a mesma que essa, né? É o raio. Então vamos lá, vamos calcular então as coordenadas do ponto P1 e P2. Item C. Como é que a gente vai fazer isso daí? Para descobrir as coordenadas do ponto P1 e P2, nós vamos utilizar aqui um sistema de equação, tá? Então a equação dessa reta aqui, que é a bissetriz, é y igual a x, tá? Que as coordenadas aqui são iguais, ó. Então, y é igual a x, é a bissetriz. E a equação da circunferência, x menos 4 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado, isso aqui é igual a 16. Formamos, então, um sistema de equação do segundo grau. Tá? E como é que a gente faz? Substituímos, né? Vamos pegar o método da substituição, substituir a incógnita por esses valores aqui. Lembrando que, se você encontrar o x ou o y, né? Não precisa fazer as duas contas. Se encontrou uma, a outra vai ser igual. Se encontrou o x, o y é igual. Se encontrou o y, o x vai ser igual. Então, fazer uma conta só já vai nos dar aí as coordenadas. Vamos lá. Vamos substituir, então, o y pelo x. Ou o x pelo y, você escolhe aí. Vou substituir o y pelo x, ok? Então, vai ficar x menos 4 ao quadrado mais x, substituir o y pelo x, menos 4 ao quadrado, isso aqui é igual a 16. Olha aí que bacana, produtos notáveis. Vou colocar em evidência aqui, ó. Estou somando esse com esse, são 2. Então, multiplicar por 2 e vou aplicar. Peraí, deixa eu colocar aqui, pronto. São 2 vezes
esse produto notável aqui, ó. E aqui é 16, tá? Bom, então ficou o 2, se quiser dar uma cortada aqui, ó. O 2 passa dividindo 16, nós temos que menos 4 ao quadrado é igual a 16 por 2 dá 8. Expandindo aqui o produto notável, nós temos o seguinte. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Isso aí é igual a 8. Aí nós temos aqui 8 passa para cá, ficar negativo. Nós temos x ao quadrado menos 8x menos mais 8. Isso aqui é igual a 0. Aplicando o delta, delta é igual a b quadrado mais ou menos, aliás, menos 4ac. b quadrado menos 4ac, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. Menos 32, portanto, o nosso delta deu 32, ok? Então, o nosso x vai ser menos b, então menos 8 vai dar 8, mais ou menos raiz de 32. 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta, ou seja, 2 vezes 16, então é 4 raiz de 2, ok? 4 raiz de 2 dividido por 2a, 2 vezes 1, 2. Simplificando isso aqui, nós chegamos à conclusão de que 8 por 2 dá 4, mais ou menos 4 por 2 dá 2, 2 raiz de 2. Então aqui vai sair o x do P1 e o x do P2, tá? O x do P2 é maior, né? Porque tá lá, ó, tá mais para frente, o P2 tá aqui. Então ele é maior. Ok? X do P2. Aqui o x do P1 é menor. Então aqui vai ser 4 menos 2 raiz de 2, x1. 4 mais 2 raiz de 2, x2, ok? Como o y é igual, então vai dar a mesma coisa para o y, tá? Então as coordenadas dos pontos vou colocar aqui, ó. O P1 vai ser 4 menos 2 raiz de 2 para x, 4 menos 2 raiz de 2 para x, 4 menos 2 raiz de 2 para o y. E o P2? P2 vai ser 4 mais 2 raiz de 2 para x, 4 mais 2 raiz de 2 para y, tá? Porque são pontos que pertencem à bissetriz, então as coordenadas são iguais. Legal, esse foi o item C. Vamos agora para o item D. Lembrando o seguinte, né? Ó, detalhe, dá para fazer isso aqui de outras formas, tá? Mas o resultado tem que ser o mesmo, ok? Aqui no meio do caminho você pode optar por outros caminhos aí, né? Outras maneiras de fazer, mas vai chegar na mesma resolução aqui, na mesma resposta, tá? Você podia ter expandido aqui os dois produtos notáveis, enfim, vai dar isso aqui. D. Item D, calcule a distância entre P1 e P2. Bom, pelo desenho aqui, ó, dá para perceber que a distância entre P1 e P2 é 2 vezes o raio. 2 vezes 4 é 8. Então a distância P1 e P2 é 8, tá? Então se você não quiser fazer muito cálculo aí, diz que a distância P1 P2 é igual a 8, tá? Agora, se você quiser demonstrar, você pode usar a fórmula da distância e calcular, né? Distância entre P1 e P2 vai ser igual a raiz quadrada de x do P1, 4 menos 2 raiz de 2, menos x do P2, 4 mais 2 raiz de 2. Isso aqui elevado ao quadrado, mais y do P1, 4 menos 2 raiz de 2, menos o y do P2, 4 mais 2 raiz de 2, isso aqui elevado ao quadrado e tudo isso aí dentro da raiz quadrada, tá? Isso aqui é só para se você quiser demonstrar a distância, tá? No caso da gente não ter aqui
o desenho tivesse só as coordenadas, tá? Então aí você faria aqui a conta. Vamos lá. Então a distância de P1, P2 vai ser igual a, abre a raiz, aqui dentro, aplicando o sinal, a regra de sinais aqui, ó, vai ter 4 menos 2 raiz de 2 menos com mais dá menos, menos com mais dá menos, 2 raiz de 2, isso aqui tudo ao quadrado, mais 4 menos 2 raiz de 2, menos com mais dá menos com mais dá menos, 2 raiz de 2, tudo isso aqui ao quadrado. Fechou a raiz. Então a distância aí do P1 até o P2 vai ser igual a... Bom, cortando algumas coisas aqui, ó. 4 positivo com 4 negativo, 4 positivo com 4 negativo. Então nós temos raiz. Aqui vai dar 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 2, vai dar menos 4 raiz de 2. Isso aqui ao quadrado. Mais, que mesma coisa, né? Menos 2. Com menos 2 dá menos 4 raiz de 2 ao quadrado. Fechou na raiz. Isso aqui vai dar... Esse quadrado se aplica ao menos 4 e se aplica à raiz de 2, tá? Se você preferir, você pode colocar em evidência aqui, ó. Juntar esse com esse, são 2, né? 2 vezes. Esse mais esse dá 2, 2 vezes. Pode ser também. Ou aplicar aqui separadamente. Vamos fazer o seguinte, ó. São 2, né? Essa parcela mais essa parcela são duas parcelas iguais. Então, podemos escrever assim, ó. 2 que multiplica menos 4 raiz de 2 ao quadrado. Portanto, aí a distância P1, P2 vai ser igual a, abre a raiz, 2 vezes, agora, 2, menos 4 elevado ao quadrado vai dar 16 positivo. Raiz de 2 elevado ao quadrado vai dar 2. Ok? Então, nós temos aqui, ó, que a distância entre P1 e P2 vai ser igual a raiz de 2 vezes 16, 32. 2 vezes 32, 64. E nós sabemos que a distância P1 até o P2 vai ser igual a raiz de 64, que é quanto? 8, como nós tínhamos previsto antes, sem fazer conta, tá? Porque nós tínhamos aqui à nossa disposição a figura, a imagem, para analisar aí. E aí finalizamos a atividade 1 da página 15. Tranquilo? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, beleza? E vamos continuar na próxima aula, então, para ver as cônicas. Legal, se você gostou, se você aprendeu, se você entendeu, não esqueça aí de deixar seu comentário aí, compartilhar. Legal? Tamo junto. Bons estudos.